Bom, então, tendo falado sobre propriedades parciais, agora nós vamos adentrar a seção de misturas de gases ideais. Nessa seção nós vamos abordar o cálculo de propriedades termodinâmicas, a definição de propriedades termodinâmicas de misturas de gases ideais. Então, primeiramente, a gente tem que responder a pergunta, né, do que é um gás ideal. O gás ideal é um modelo, o modelo mais simples, na verdade, para descrever o comportamento ou a relação entre pressão, volume e temperatura de um fluido. Né? É um modelo que é baseado em duas premissas. Né? A primeira delas é que os elementos que constituem esse fluido, na verdade, esse gás, eles não têm dimensão, então as moléculas são puntiformes, né? E com isso os choques intermoleculares são desprezíveis, na verdade inexistentes, e devido a isso, as relações de forças entre essas moléculas constituintes do gás ideal, elas não existem. Né? Na verdade, o potencial intermolecular ele é ausente. Né? Então, num gás ideal, por exemplo, que ocupa o volume interno de um recipiente, a pressão, que é a manifestação macroscópica dos choques daquelas moléculas individualmente com as paredes do reservatório, né, não é em nada afetado por choques intermoleculares. Porém, à medida que nós comprimimos aquele gás dentro do cilindro, né, por exemplo, por meio de um pistão, o volume vai se tornando menor e os choques vão ficando cada vez mais e mais frequentes, certo? Então isso é o que acontece na realidade, né? E disso vem desses choques mais frequentes, né, devido às interações entre as moléculas, começa a haver um desvio com relação ao comportamento de gás ideal. Né? Então, o gás ideal, na verdade, é um limite teórico para um comportamento de uma substância que apresenta uma aderência melhor a esse modelo, desde que a pressão seja baixa, né, bastante inferior à pressão do ponto crítico, e a temperatura seja alta. Né? Então, quando essas duas condições são atendidas, nós temos uma aderência muito boa das substâncias dos gases ao modelo de gás ideal, certo? E aqui nós estamos tratando de misturas de gases ideais. E daí vem dois conceitos bastante importantes, né, que são colocados agora no slide. Né? O primeiro conceito é o conceito de pressão parcial e o segundo conceito é o conceito de volume parcial. Né? Então a pressão parcial é abordada nesse slide aqui. Né? E aí nós fazemos um experimento, digamos, mental para explicar o conceito de pressão parcial. Então imagina que nós temos um reservatório, esse reservatório tem um volume V e está a uma temperatura T, né, fixa. O volume V fixo, a temperatura T fixa. E essa mistura, para facilitar o nosso entendimento, é uma mistura binária de dois componentes, o componente A e o componente B, certo? Então, lá dentro do recipiente, os dois componentes, os dois gases, ocupam aquele volume na temperatura T, e o resultado disso é uma pressão total que nós vamos chamar de P, certo? E aí, por um passe de mágica, por exemplo, eu tiro o componente B, deixo somente o componente A dentro do recipiente e, obviamente, a pressão vai cair, certo? Porque eu tirei moléculas do B, deixei só moléculas do A pressão cai, porque agora os choques daquelas moléculas com as paredes do reservatório são menos frequentes, porque tem menos moléculas, a pressão caiu e eu anoto aquela pressão. Eu chamo aquela pressão de P de A, P subíndice A, que é a pressão que o A exerce quando está sozinho
dentro do recipiente de volume V numa temperatura T, né? Essa é a chamada pressão parcial daquele gás. Tá? Faço a mesma coisa com o B, né? Tiro o A, coloco o B de volta, no mesmo volume V, na temperatura T, anoto aquela pressão, a pressão PB, P de B, certo? Essas duas pressões são as pressões parciais que os componentes exercem quando sozinhos estão dentro daquele recipiente de volume V na temperatura T, né? Se essa mistura se comporta como uma mistura de gases ideais, a soma das pressões parciais tem que dar aquela pressão exercida pelos dois de uma maneira combinada, certo? Sem nenhum desvio, para mais ou para menos, exatamente aquela mesma pressão. Isso porque, né, por definição, como não há potencial intermolecular, A e B se comportam dentro daquele reservatório, no caso de uma mistura, como se estivessem sozinhos ali dentro, certo? Então um não enxerga o outro, eles exercem individualmente as suas pressões. À medida que os choques intermoleculares vão ficando cada vez mais frequentes, por exemplo, mediante uma redução de volume, como a gente tinha falado anteriormente, esses choques moleculares podem ficar mais importantes, né? E aí começa a haver um desvio com relação ao comportamento de solução ou de mistura de gases ideais. Tá? E aí as pressões parciais não serão mais a soma delas, né, perdão, não será mais aquela pressão total exercida. Pode haver um desvio para mais ou um desvio para menos, e isso decorre de prevalecerem interações de repulsão ou de atração. Né? Se prevalecem interações de repulsão, a pressão combinada vai ser maior, se é de atração, a pressão combinada vai ser menor. Mas isso não importa muito agora. Tá? Então eu tenho tanto para o componente isoladamente, né, a pressão exercida por ele sozinho, estou chamando aqui de PI, essa aqui é a relação dos gases perfeitos, né? Esse aqui é o número de mols de I, da espécie I, aqui é a constante universal, 8.314 kJ por kmol Kelvin, temperatura absoluta em Kelvin e o volume, né? E aqui a equação dos gases perfeitos mais para a mistura, né? Então eu tenho a mesma constante universal, a temperatura e o volume que são mantidos fixos, né? E aqui a soma dos números de mols de todos os componentes. Então se eu tomo a relação entre PI e P, vai cortar tudo e só o que vai sobrar é NI dividido por N, que é a fração molar, certo? Então, daqui decorre o que a gente chama de lei de Dalton, né, que define as pressões parciais como sendo o produto da fração molar daquela espécie pela pressão total. Notem que a gente não consegue medir a pressão parcial, eu só consigo medir a pressão total, mas eu consigo calcular a pressão parcial porque ela é um conceito. Tá? Então, as pressões parciais de um gás ideal são aditivas, né, devido à ausência do potencial intermolecular. A mesma definição, né, uma definição análoga, melhor dizendo, vale para o conceito de volume parcial. Né? Só que agora as variáveis de entrada, digamos assim, ao invés de serem volume e temperatura, são pressão e temperatura. Então eu tenho uma mistura, né, ocupando um determinado volume, mas numa pressão estabelecida e numa temperatura estabelecida, certo? Então, se por um passe de mágica agora eu retiro o B, deixo somente o A, naquele volume agora, né, naquele volume original, a pressão vai ter caído também, certo? Então, tentando recuperar a pressão original, o que eu faço? Eu reduzo o volume, né, eu comprimo. Aí a pressão vai aumentando, 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 até que eu recupere a pressão original da mistura. Então, naquele volume que agora é menor, que eu vou chamar de VI, né, eu anoto aquele volume, certo? Então, vai ser o VA, digamos, né, o volume ocupado pelo A na pressão e temperatura da mistura. Faço a mesma coisa para o B, coloco o B de volta, tiro o A, né, retorno o volume à posição original, a pressão vai ser menor, reduzo agora o volume de modo a recuperar a pressão da mistura e anoto aquele volume como se fosse VB. Né? Se a mistura se comporta como um gás ideal, a soma de VA e VB, né, dos volumes parciais, vai ser o volume ocupado pela mistura originalmente. Tá? Então esse é o conceito de volume parcial. E a definição
a obtenção, melhor dizendo, né, é exatamente a mesma. Eu tenho a equação dos gases perfeitos aplicada para o caso do componente, isolando aqui o volume parcial, o volume ocupado pelo componente, e aqui a equação dos gases perfeitos para considerando a mistura, certo? Então, se agora eu divido uma pela outra, né, vai cortar tudo, vai cortar o R, o T e o P, vai ficar só o Ni sobre o N total, e eu tenho a chamada lei de Amagat. A lei de Amagat me define o volume parcial daquele componente na mistura de gases perfeitos como sendo o produto da fração molar novamente pelo volume total da mistura, certo? Então são dois conceitos, volume parcial e pressão parcial são dois conceitos. Eu não consigo medi-los, mas eu posso inferir essas grandezas a partir dessas leis que a gente acabou de observar, tá bem?